Guimarães Rosa é um autor do realismo fantástico, das liberdades e invenções linguísticas, do regionalismo e do neologismo. Essas são algumas de suas características fundamentais. Querem saber mais sobre ele? É o que nós vamos fazer agora. Tá? Aí nós temos um trecho da obra dele, da obra-prima da literatura brasileira, chamada Grande Sertão Veredas. Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias, ou seja, forte física e mentalmente. Deus mesmo, se vier, que vem armado. Isso é um enredo, né, de uma grande obra da literatura, e esse é um dos autores singulares. Quando ele faleceu, inclusive, consta que ele seria indicado para concorrer ao Nobel de Literatura, mas falece, então, nesse caso, ele teve sua candidatura retirada. Realismo mágico, fantástico, não sei se já ouviram falar, mas na literatura a gente chama de mágico ou fantástico situações que misturam fatos reais com fatos sobrenaturais. Então, ele também aborda esse tipo de realismo, realismo mágico. Liberdade e invenção linguística é a principal característica dele. Ele escreve, ele cria uma língua só para ele. Lembram que a gente falou que os autores desse período vão caprichar no seu texto, na qualidade, nas inversões, nas invenções, nas experimentações. Então, esse cidadão criou uma língua só para ele. Regionalismo de Minas e neologismo são marcas, né? Criação inclusive de palavras que não existem, mas que ele cria e ficam adequadas ao seu texto. Vamos saber mais sobre ele? Ele viveu de 1908 a 1967, viveu pouco. Tá? Ele nasceu em Codisburgo, no interior de Minas Gerais, era filho de um comerciante. Foi para Belo Horizonte, morou com a avó, onde ele fez seus estudos. Sempre foi considerado muito curioso e extremamente estudioso. Então, ele aprendia sozinho várias línguas pelas quais ele tinha interesse. Desde criança, ele começou a estudar francês. Uma das paixões dele eram as línguas. Então, ele vai para Belo Horizonte, para a capital, onde ele vai fazer medicina. Ele entra super novo na faculdade, 16, 17 anos. Se forma também bem jovem. Se casa no mesmo ano. Começa a produzir seus textos. Mais tarde, ele faz concurso para diplomata e vai servir na Alemanha e na América Latina. Lá na Alemanha, inclusive, ele vai estar trabalhando no período da Segunda Guerra Mundial. Então, vai ajudar muita gente a fugir, dando visto além do que ele poderia, né? Para que as pessoas saíssem de lá como se fossem brasileiros. Ele casou 2 vezes em 1930, ele tinha 21 anos, a esposa dele tinha 16. Casaram-se realmente muito jovens. Tiveram essas 2 filhas, que eram as paixões da vida dele. Diga-se de passagem, gatos também ele gostava bastante, mas as filhas eram as principais paixões. Ele se divorcia já na Alemanha e se casa novamente. A partir de 1938, ele tem um novo casamento. Ele era, como eu disse, muito interessado por línguas. Ele era poliglota autodidata, ele falava fluentemente 7 línguas, as principais línguas do mundo. Inclusive, ele sabia falar Esperanto, que era uma língua que pouquíssima pessoa sabia falar. Mas já tinha fuçado, alguns ele só sabia ler bem, mas não falava muito bem. Desde as línguas mais esquisitas, assim, até, por exemplo, tupi, holandês, finlandês, todas as línguas que ele teve a oportunidade de fuçar, de ler, ele fazia, porque, como eu disse, ele era um pesquisador, um estudioso de línguas. Ele achava que quanto mais ele conhecesse línguas, mais ele aprenderia também a mexer com a sua própria língua, a língua portuguesa. Ele vai falecer 3 dias após a posse na Academia Brasileira de Letras. Ele era muito supersticioso, como todo mineiro, e ele dizia assim que se ele entrasse para a Academia Brasileira de Letras, quando ele tentou a primeira vez, ele não ganhou, e na segunda vez ele conseguiu por unanimidade ser aceito. Mas ele adiou muito, uns 4 anos para tomar posse, porque ele tinha na mente dele que quando ele assumisse, ele iria morrer. Ia ficar tão emocionado que ele ia falecer lá mesmo. Ele faz a sua posse, seu discurso, mas acaba falecendo 3 dias depois, infartando mesmo em casa, sozinho, né? Sua esposa tinha ido à missa, ele tem um infarto e não teve como ser socorrido. Ele escreve o que a gente chama de regionalismo mineiro. Nós tínhamos os regionalistas da segunda geração, que eram basicamente nordestinos, e o Érico Veríssimo com características em universo gaúcho, mas os regionalistas, Raquel de Queiroz,
Graciliano Ramos, José Luiz do Rego, Jorge Amado, nós tínhamos basicamente o universo nordestino sendo contado através de obras regionalistas. E ele vai trazer para a gente esse regionalismo mineiro, que tem suas diferenças. Ele vai além do regional, porque mesmo retratando situações que se passam no interior de Minas Gerais, ele acaba falando de todos os dramas humanos através dessas personagens. O amor, o ódio, a dor, o medo, a morte, são temáticas que o ser humano enfrentaria em qualquer lugar, inclusive no sertão. Tá? Então, mesmo que sejam homens do interior sertanejo, de Minas, eles retratam situações que comprovam, relatam, né, os grandes dramas do ser humano de maneira geral. As indagações filosóficas vão aparecer na boca de homens simples, a grande maioria inculto, analfabeto, semi-analfabeto, mas deixando bem claro que os grandes fantasmas da existência existem em qualquer lugar. Né? Quanta sabedoria tem um homem que muitas vezes nem foi à escola, não teve essa oportunidade, mas tem sabedoria às vezes muito mais do que aquele que estudou 20, 30, 40 anos. Sabedorias que vêm através da experiência, da observação, da reflexão sobre a vida. Ele recria no seu texto a fala dos jagunços, que eram os vaqueiros do interior de Minas Gerais, e também as paisagens desse sertão mineiro. Quando ele trabalha ainda como médico, ele vai trabalhar em cidades pequenas, e lá nessas vendas ele tem contato com esses vaqueiros, com esses jagunços, alguns pistoleiros, conhece os causos, as histórias de pescador, né, as mentirosas, mas também as aventuras que eles passavam, como era o cotidiano, a violência desses lugares também. E ele adorava ouvir essas histórias e anotava, ele tinha cadernetinhas que estavam sempre no seu bolso, onde ele anotava tanto as conversas, os nomes que ele achava curioso, a expressão, a maneira como os mineiros falavam, que é muito diferente da nossa até hoje, né? Aquele idioma típico mineirês, como eles falam, que é outra língua, a gente quando chega sente até uma dificuldade de entendimento. Então ele registrava tudo aquilo. Inclusive, teve uma oportunidade que ele saiu fazendo andanças com esses jagunços também, de uma fazenda para outra, transportando gado, para vivenciar aquilo, olhar as paisagens, descrever esse ambiente, esse pôr do sol, como era, né, aquele ambiente que ele queria retratar nas suas obras. Ele tinha muito interesse pela cultura e pela linguagem do indivíduo do povo, né, do simples, aliado a esse trabalho de pesquisador que ele tinha da língua. Ele faz o que a gente chama do uso particular da linguagem. A língua é só dele. Ela mescla neologismos, palavras que ele mesmo cria, que vem muitas vezes da mistura de termos arcaicos com termos contemporâneos, misturado com termos eruditos, daqueles de uma cultura mais refinada, de regiões também de Minas Gerais, de estrangeirismos. Muitas vezes ele também trabalha o que a gente chama de prosa poética, porque ele inverte a ordem natural dessas frases. Ele utiliza figuras ou imagens incomuns que nós não estamos esperando essas comparações. Ele faz uso de recursos sonoros no texto dele, como, por exemplo, as aliterações, as onomatopeias. É um autor que nós precisamos ler começando pelos contos, os mais curtos, para que a gente vá se acostumando à linguagem dele, porque esse pode ser um entrave. Assim, a dificuldade que nós temos de perceber o significado dessas palavras. A partir do momento que você vai lendo, você vai se adaptando. E do meio para o final já está tranquilo, você já consegue perceber qual é a mensagem. Mas no começo nós temos a estranheza com a linguagem. Olha o que ele diz aí pra gente. Cada autor deve criar o seu próprio léxico, do contrário, não pode cumprir sua missão. Ou seja, seu próprio léxico quer dizer suas próprias palavras. Ele tem que criar para conseguir expressar aquilo que ele quer dizer. Essa era a proposta dele e ele levou a sério. Vamos ver os exemplos de alguns neologismos que ele criou. Ele disse que a pessoa é um enxadachim. Enxadachim é a junção da palavra enxada com espadachim. Tá? É um termo que ele utiliza para designar o quê? Um trabalhador do campo, que usa a enxada, mas que luta para sobreviver com ela. Ou seja, ele é um enxadachim. Criou também a palavra ensimesmudo. O que é uma pessoa ensimesmuda? É a junção aí, essa palavra foi criada juntando a palavra ensimesmado e mudo, que vai designar um sujeito que é fechado, que é taciturno, que parece estar preocupado, está ensimesmado, está voltado para si mesmo, está ignorando o que acontece em volta.
e que está mudo também, tá calado. Então é um em si mesmo mudo. É uma tendência que os mineiros têm até hoje, né? Eles juntam as palavras. Então, por exemplo, se você diz assim, vamos ali, ele vai dizer cá de quê? Quer dizer, por causa de quê? Cá de quê? Quer doce de leite? Eles vão falar, quer dor de lê? Quer dor de lê? Quer dizer, quer doce de leite? O mais célebre de todos os neologismos é aquele termo que ele usa para iniciar o romance Grande Sertão Veredas, que é qual? Nonada. Nonada é a fusão de non, do português arcaico, né? Eu não quero, com nada, que quer dizer significa uma coisa que não tem importância nenhuma. Não é nada, né? Então, em vez de dizer não é nada, ele já diz não nada. Tá? Esse é um neologismo presente na obra dele. Outro, inclusive, foi utilizado como o nome do seu livro de estreia, seu livro de contos de estreia se chamava Sagarana. Aí pergunta, mas o que é Sagarana? Sagarana é a junção da palavra saga, que é um prefixo, uma palavra germânica que quer dizer narrativa em prosa, conta-se a saga de Odin, a saga de Thor, né, que conta uma história lendária desses heróis, junto com rana, que é um sufixo da língua tupi, como eu disse para vocês, ele estudou, que significa como feito dessa maneira ou semelhante a. Então ele vai fazer o livro Sagarana, que é feito da maneira parecida com as sagas dos heróis, né? Essas histórias contadas pelo povo nórdico. Então isso que é Sagarana, são histórias de aventuras feitas à moda ou à maneira dos germânicos. Então isso é uma característica dele. Então nós vamos estranhar muito a linguagem, nós vamos ter mais exemplos ali para frente. Quais são as obras dele? Que características essas obras têm? Normalmente ele trabalha mais com narrativas curtas, ele escreveu mais contos do que romances. O principal livro de contos dele se chama Sagarana, que vai dar notoriedade e que já vai causar de cara o impacto com relação à linguagem. Ele escreveu esse livro num concurso e não ganhou, então isso deixou ele incomodado. Ao invés dele desistir, ele pegou o livro e reescreveu. A próxima edição desse concurso ele escreveu novamente, dessa vez ele ganhou, né? E chamou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo ficou surpreso com a linguagem que ele criou para esse texto. Ele mostra um mundo marcado pelo confronto de opostos que se percebia na vida do ser humano. O oposto entre o arcaico e o moderno, o rural e o urbano, a sanidade e a loucura, o bem, o mal, o acaso, o destino, Deus, o diabo, todos aqueles opostos que a gente observa na vida do ser humano. Quais são os temas de interesse para ele? A infância, o amor, a violência, o misticismo, o destino, a vida, a morte e Deus são temas recorrentes nesses contos dele. No romance, o principal romance dele se chama Grande Sertão Veredas. Tá? Esse é aquele romance que tem 500 páginas e que não tem divisão de capítulos, onde nós temos um grande monólogo. A personagem principal, Reobaldo, está narrando, está conversando e contando a história dele. E que não vem na ordem cronológica. Como ele está conversando, é uma conversa que dura uns 3 dias com um médico que está ouvindo essa prosa, né? Pode até se supor que o médico seja ele mesmo ouvindo as histórias de alguns jagunços. E não tem sequência lógica, cronológica. Ele vai contando ao sabor daquilo que ele vai lembrando, do jeito dele, à medida que vem essa ideia, ele vai contando. Então é um livro não linear que a gente vai ter que juntar as partes para que ele tenha significado para a gente. Vamos ver alguns trechos da obra dele, do Grande Sertão Veredas, para a gente observar como é a linguagem dele. Olha lá. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimentos. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela, hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido, desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. Perceberam aí a linguagem? Vivimento, uma palavra que não existe. Ele fazia muito isso, misturar verbo com advérbio e criar uma palavra nova. De cada vivimento que eu real tive, né, que eu realmente tive, era um advérbio, ele tira o mente do advérbio. Fazia com muita frequência isso também. A inversão da ordem também. Assim eu acho. Tradicionalmente a gente diria eu acho assim. Tá?
Então, essas inversões, esses neologismos são características do Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mais um trecho de Grande Sertão Veredas. Veja aí, ó, desinquieta, a palavra que ele acabou de inventar. Um dos trechos dessa obra, a história do Riobaldo, a história de um cidadão que virou jagunço, né? Um jagunço daqueles que dá tiro mesmo, bandoleiro, faz parte de bando e que assassina pessoas de outro bando. Dentro dessa história, desse universo de vaqueiros, de pistoleiros, ele conhece também um outro jovem que está ali no meio desses jagunços, e é um jovem com o qual ele vai tendo afinidade. Um rapaz bonito, belos olhos verdes, se não me engano. E muito próximos, eles gostavam de estar na companhia do outro, onde um ia, outro ia, um salvava a vida do outro, estava sempre junto, até os outros jagunços, esses dois aí, não sei não, hein? E de repente ele se dá conta de que gostava, estava começando a gostar, mas não era só amizade, né? Era gostando mesmo da outra pessoa. Imagine um jagunço, um cabra macho, grosseiro, né? De repente se perceber gostando de outro homem. É esse trecho. Mas eu gostava dele. Dia mais gostava. Digo, senhor, como um feitiço? Isso. Feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego. Ele contando essa história. Para saber o desfecho, tem que dar uma lida. Professora, é um livro difícil? Muito. É vasto? Sim. Quero conhecer a história. Quer só conhecer a história antes de pegar o texto em si completinho? Há adaptação dessa obra, inclusive, para os quadrinhos. Na Biblioteca do Liceu, acredito que ainda há alguns exemplares na escola para distribuição. Não custa nada vocês buscarem Deurivan e ver se ainda há algum para que vocês possam tomar contato com a história, que é ótima. Outro trecho de Grande Sertão Veredas. A gente carece de fingir, às vezes, que raiva tem. Olha a inversão, né? A gente carece de fingir. Às vezes, a gente carece de fingir que tem raiva, seria o normal. Mas ele escreve em outra ordem. A gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Então são reflexões de um homem simples, com linguagem simples, mas que tem capacidade de refletir sobre as coisas e a vida. Vamos ver mais? Aqui já trechos do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que vocês têm no livro de vocês para ser lido. Ele foi editado, retirado algumas partes, mas praticamente a obra está lá no que é mais importante, a partir da página 227, 228, se não me engano. Então corram lá e leiam, que vale também muito a pena. Não é a história do Riobaldo, mas é a Hora de Augusto Matraga, que também é interessantíssimo e coincidentemente também era outro jagunço. Vamos ler o trechinho? Ele não guardou mais poder de espantar a tristeza, ou seja, ele não sabia mais como espantar essa tristeza, ele não conseguia mais, estava depressivo, né? E com a tristeza, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas, uma vontade sem calor no corpo, só pensada, como que se bebesse e cigarrasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e seu acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas como os outros sabiam viver. Percebe aí o sujeito que está desmotivado, desanimado, depressivo, a vontade de fazer coisas mal feitas, né? Uma vontade sem calor, não inflamava, era só pensada, ele só pensava, não fazia mais nada. Olha os neologismos para gente. Bebesse, ok, mas cigarrasse, né? Como que se ele bebesse, cigarrasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força. Ou seja, se ele não fizesse mais nada, se ele não trabalhasse nem rezasse, ele conseguiria recuperar a força de homem que ele tinha
E inclusive a pressa de fazer as coisas como os outros sabiam ainda viver e ele não. Então era aquela apatia mesmo do sujeito que está depressivo. Ele vai passar por isso. Vai passar por situações muito difíceis. É um personagem curiosíssimo, tá? Até que chega a hora e a vez dele. E vocês vão saber o que é esse a hora e a vez só lendo o conto. Vale a pena. Mais trecho dessa obra. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa mais a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Augusto Matraga queria a hora e a vez dele. Vocês vão saber quem é esse cidadão, que era terrível, que era uma das criaturas mais horrendas das redondezas, mas que vai ser praticamente exterminado e vai reformular seus pensamentos, suas ideias, vai tentar se aproximar de Deus, vai querer ir para o céu de qualquer jeito, recuperar tudo que ele tinha feito de errado. E, segundo ele, ter que ir para o céu nem que fosse na marra. Vocês verem, esse era o pensamento de Augusto Matraga. E nós vamos ver como é que vai chegar a hora e a vez dele de ter a sua vida encerrada, tá? Vale a pena, gente, dar uma lida lá no conto. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Percebe a reflexão disso? O sujeito perceber como são as pessoas, como são as coisas, mesmo que explique do jeito simples dele aquilo que ele consegue deduzir. Aí nós temos o Grande Sertão Veredas, representado pelos dois jagunços, dos quais eu falei para vocês. Do lado direito, Riobaldo, e do outro lado, Diadorém, seus belos olhos claros, certo? Até a próxima, pessoal. Isso aqui é o que nós temos de mais importante nesse período. Vamos seguir preparando materiais para vocês, indicando aulas. Visitem o Google Sala de Aula, façam as leituras indicadas, leiam tudo que vocês puderem. Não se esqueça que o conteúdo que mais cai no Enem em relação à língua portuguesa é literatura. Quanto mais vocês lerem, melhor será o aproveitamento de vocês na resolução das questões. Beijo e até a próxima!